Primeiro ano, olá, um abraço para vocês. Estamos juntos mais uma vez aqui, dando continuidade na nossa geometria plana. Vimos a área do triângulo, já vimos a área do retângulo também, paralelogramo. E agora vamos dar uma adiantada no nosso processo aqui. Vamos ver a área do trapézio. Mas cuidado, tá? Essa é uma aula de revisão. Espero que você tenha assistido junto comigo a aula no Google Meet. Deu uma olhada no seu livro didático, tentou ver as questões da plataforma para que você possa absorver o máximo, tá? Então, vamos à nossa revisão aqui. Área do trapézio. O que nós temos aqui? Antes de começar com a do trapézio, deixa eu trazer a área do losango, que acaba sendo uma junção de duas áreas interessantes para nós. Primeiro é a do paralelogramo, porque o losango é um paralelogramo. E também temos a área do triângulo junto nessa brincadeira. Como é que nós podemos analisar aqui a área do losango? Se nós formos ver, o losango ele é um paralelogramo, só que com todos os lados iguais. Essa é a característica do losango. Tem os 4 lados iguais. Está vendo esses risquinhos? Quando a gente faz isso na geometria plana, significa que são a mesma medida. E o que é interessante? Por eles terem todos os formatos iguais, essas duas diagonais, que no caso aqui eu chamo de diagonal menor, represento por um D minúsculo, e essa diagonal maior, que eu represento por um D maiúsculo, elas formam um ângulo de 90 graus. Opa, que bom! Porque significa que eu formei bem aqui um triângulo retângulo. Certo? Na verdade, formei 4 triângulos retângulos aí. E eu sei calcular a área do triângulo retângulo. Se esse lado aqui, se essa diagonal maior ela tem um comprimento D, só a metade vai ser D sobre 2. Se a minha diagonal menor tem esse tamanho D minúsculo, a metade dela vai ser D sobre 2. Olha só a área desse triângulozinho. Vou colocar a área do triângulo, desenhar um triângulozinho aqui. Vai ser base vezes altura dividido por 2. A base é a metade da diagonal maior. A altura é a metade da diagonal menor. Tudo isso sobre 2. Multiplicando lá em cima, vai dar D vezes D sobre 4. Isso tudo sobre 2. E aqui eu finalizo que a área do meu triângulo, fazendo todas as operações aqui, de manter a primeira fração e inverter a segunda, vai ficar 2 vezes 4, que vai dar 8. Então a área do triângulo deu isso. Deixa eu apagar aqui, porque essa aqui é só a nossa análise. Jogar essa minha área desse triângulo para cá para cima, para nós finalizarmos a nossa área do trapézio. Então a área do trapézio são 4 vezes essa área do triângulo, porque não são 4 triângulos. Então, 4 vezes a área desse triângulozinho. Ó, vou simplificar o 4 com o 8, cortando os 2 por 4, né? Certo? Então, eu finalizo que a minha área do trapézio vai ficar diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, depois de fazer toda a simplificação. Então, essa aqui fechou como sendo a minha área do losango. Se você multiplica a diagonal maior pela diagonal menor e divide por 2, fechou. Essa é a área do losango. Beleza? Perímetro continua sendo a mesma coisa. Você vai somar a soma dos lados, tá? Dá para perceber que para eu calcular a soma dos lados, dependendo da situação que for aparecer, vai formar um triângulo retângulo bem aqui. Mas as próprias diagonais vão formar esse triângulo retângulo. Então você vai trabalhar com Pitágoras em algum momento. Nós vamos ver isso em alguns exercícios. Certo? Bora finalizar aqui a nossa aula
vendo a área do trapézio. O que é o trapézio? É outro quadrilátero, ou seja, outra figura com 4 lados, só que ela tem uma característica bem específica, que eu tenho duas bases que elas são paralelas. Ué, Thiago, mas o paralelogramo também. Beleza. Só que o paralelogramo, esses dois lados são paralelos e esses dois lados são paralelos. Tá percebendo aí que eu tenho dois lados que não são paralelos? Certo? Que são as laterais. As bases são paralelas. Isso já basta. A análise que eu posso fazer é a seguinte: peguei o meu trapézio e cortei ele. Deixa eu traçar esse corte bem aqui, nesse outro trapézio. É esse corte aqui que eu estou fazendo. Beleza? E resultou nisso aqui. Formei dois triângulos em que eu conheço a base e a altura deles. Quer ver? Ó, eu tenho esse trapézio com essa base maior, que eu estou chamando de B maiúsculo. Tenho essa base menor, que eu chamo de B minúsculo. Essas bases sempre vão ser paralelas, tá? Nunca elas vão estar inclinadas. Então isso vai ser excelente para você reconhecer. E tenho a altura do trapézio. Certo? Então, tá aqui a base maior do meu trapézio, a altura do trapézio. Eu tenho aqui a base menor do trapézio e tenho a altura do trapézio. Então, eu vou calcular essas duas áreas e somar depois. A área do triângulo maior vai ser base vezes altura, dividido por 2, porque é um triângulo. Deixa eu colocar melhor essa ideia. Então, a área do trapézio vai ser a área do triângulo maior, que é base, vezes a altura dividido por 2, mais a área do outro triângulo, que é base menor, vezes a altura dividido por 2. Olha só que interessante. Deixa eu marcar aqui algo que é constante nos dois, que é essa altura dividido por 2. Então, eu vou simplificar essa equação isolando essa altura dividido por 2. Então a área do trapézio vai ficar, quando eu tirar h sobre 2, da primeira fração vai ficar só a base maior. Quando eu tirar essa mesma parcela, esse mesmo elemento da segunda, vai ficar base menor. Sobrou o que então? Aquilo que eu isolei, que é a altura dividido por 2. Então essa aqui é a área do meu trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então eu faço uma média das bases e multiplico pela altura. É quase parecido com a área do retângulo, que é base vezes altura, mas a base mais base dividido por 2 é uma média das bases. Então essa aqui seria a ideia. Tudo bem? Então vamos dar uma atenção nos exercícios, tá? E qualquer dúvida me procure no WhatsApp. Abraços para vocês.